vamos falar de coisa boa agora, gente. Coisa boa e também de prevenção, que é muito importante. No nosso dia a dia, existem muitas situações de riscos que merecem cuidados, e muitos cuidados mesmo. Por falta de atenção ou desinformação, muitas pessoas têm sido vítimas de acidentes com eletricidade. Algumas vezes fatais, pelo simples fato de tocarem ou se aproximarem demais dos fios elétricos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na semana passada, com 3 pessoas da mesma família que acabaram morrendo eletrocutadas lá na cidade de Igaci. Para dar dicas e orientações sobre esses cuidados, nós vamos conversar agora com o meu querido amigo Jorge Rocha, que é gerente de segurança da Eletrobras, que vai explicar para a gente como se prevenir e como agir em algumas situações de risco com eletricidade. Jorge, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui, fica à vontade, para a gente debater esse assunto que parece ser uma coisa simples, eletricidade, é besteira, é só não pegar no fio, é só não sei o que, cada um tem as suas teses, né? E tem os chamados eletricistas de finais de semana, né? Como o nosso caso Josiel, que foi tirar o reboco que estava na tomada com a unha e acabou levando choque, não é? Enfim. Então, Jorge, primeiro é um prazer tê-lo aqui, é muito importante a gente tocar nesse assunto. Vamos começar explicando o que é o choque elétrico, para que os nossos telespectadores possam saber. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson, bom dia aos telespectadores aqui da TV Mar, do seu programa Amigo do Povo. Uma ação muito grande, né? Está aqui representando a Eletrobras, trazendo para a população algumas dicas, né? Com relação à prevenção de acidentes com eletricidade, né? E é uma coisa muito corriqueira, né? A gente vê todos os dias aí a mídia noticiando acidentes que envolvem exatamente a eletricidade, e a população ela precisa ter uma certa orientação, receber algumas dicas de como se comportar mediante essas situações. Normalmente essas situações são situações de improviso. Você cria um improviso dentro da sua casa que você vai fazer com que resolva aquilo por um determinado tempo, e você deixa para amanhã e para depois da manhã, e de repente se torna uma coisa permanente. Então o que acontece no geral é que você muitas vezes cria armadilhas dentro da sua casa que vai justamente comprometer a segurança da sua família. São chamadas popularmente gambiarras? São as gambiarras, o que a gente chama realmente é gambiarra, né? E o pessoal faz isso de qualquer jeito e não se preocupa exatamente com a questão da prevenção. E aí os riscos, né? Exatamente. E o risco com a eletricidade. Quando você vê um fio, não é? Com eletricidade e um fio sem eletricidade, você não percebe, porque a energia ela é invisível. Exatamente. Então, para você saber se ali tem energia ou não, você precisa de um equipamento, de um instrumento para saber se realmente aquilo tem energia ou não. Então, a preocupação da Eletrobras hoje é com a questão do fio partido, principalmente para o público, né? O transuente que está na rua, muitas vezes se depara com a situação de ter um fio no chão e muitas vezes não se preocupa, pisa no fio, pega no fio, e a partir daí ocorre exatamente os acidentes, né? Então existe uma preocupação nossa com relação a isso. A Eletrobras está desenvolvendo algumas ações de simulação dessas situações no interior do estado. Ótimo. E aqui na capital, onde a gente envolve os técnicos e faz a simulação, a gente joga o cabo no chão, isola a área, mostra à população que numa situação daquela você não pode se aproximar, você tem que manter uma distância de aproximadamente uns 20 metros daquela situação, para que você não seja atingido pelo campo elétrico, se esse fio estiver energizado. E acionar a equipe técnica da Eletrobras através do telefone 0800 082 0196, que é o telefone que faz o atendimento exatamente para essas ocorrências, e o pessoal dá prioridade exatamente a esse tipo de ocorrência, porque é uma situação de risco, um risco grave, iminente, que tem que ser corrigido imediatamente. Muito bem. Jorge, me diga uma coisa, um fio de alta tensão, que tem aí um grau imenso de energia, ao cair, partiu, por exemplo, por algum motivo, que às vezes quem solta pipa com cerol acaba partindo, enfim, partiu, caiu no chão, o cimento é bom condutor, poderá energizar? Tem telespectador perguntando isso, se o chão, o cimento ali, poderá, a pessoa que estiver próxima a 4 metros, por exemplo, poderá levar uma descarga elétrica fatal? O sistema de distribuição de energia elétrica da Eletrobras hoje não, sempre que foi projetado, construído, ele é projetado exatamente com um sistema de proteção, né? Quando esse fio cai no chão, há uma probabilidade dele o sistema desligar. Automaticamente. O que acontece? O asfalto, a gente sabe que ele é um elemento que tem uma certa resistência, ou seja, oferece algum tipo
isolamento, né? É diferente de você estar numa estrada de barro que tenha uma certa umidade e que você tenha uma boa condutibilidade. Que é água, né? Então, existem fatores aí que são muito, vamos dizer assim, são preponderantes para essas situações. Por exemplo, você tem uma rede projetada para ventos de 40 km por hora. Aí você tem ventos de 60 a 80 km por hora que se compromete. Né? Então, nesse momento, você tem uma árvore que está próxima a uma rede, no balanço dessa árvore pode também derrubar o fio. Então, você tem N fatores que levam exatamente a esse tipo de ocorrência. Tá? Então, existe uma preocupação hoje da gente orientar a população para que ela se mantenha afastado e longe dessas situações de cabo partido ou de fio elétrico. Muito bem. No caso dessa tragédia que aconteceu lá em Igaci, né, que acabou a mãe indo até o quintal no momento em que a chuva começava a apertar, e ela deve ter ido tirar roupas, eu acho, do varal ou coisa assim, e ela tocou num fio desencapado ou qualquer que seja a situação. E ao receber a descarga elétrica forte, o marido, percebendo que ela estaria naquela situação, e no momento, né, desesperador, comum, ele foi na tentativa de salvá-la, né? E acabou também sendo eletrocutado. E logo em seguida a filhinha dele, de 5, 6 anos, que viu os pais se debatendo e sem entender o que era, foi em encontro dos pais e acabou também eletrocutado. Os 3 acabaram morrendo. O que aconteceu realmente com essa família em Igaci? Olha, pelo que eu pude observar na reportagem, o arame, né, o varal, né, ele foi preso numa extremidade num fio elétrico, ou seja, no fio da casa, e a outra extremidade num poste de madeira, numa coluna de madeira, uma estaca de madeira. Então, o que acontece? Esse arame, junto com o isolamento do fio elétrico, ele começou a roçar. Para passar, o cara botava roupa, tirava roupa, botava roupa, tirava roupa. Até que esse isolamento do fio elétrico, ele veio a romper. Quando rompeu, ele energizou. Se a outra extremidade do arame tivesse numa poste de cimento ou qualquer coisa que fosse condutor, talvez tivesse havido um curto-circuito, devia desarmar o sistema e retirar o ferido. Mas como o arame ele ficou energizado, né, ele se tornou um condutor elétrico. E ficou contido, porque o poste de madeira não é bom condutor. O poste de madeira é isolante. Na hora que ela colocou a roupa, a roupa está molhada, ela também devia estar um pouco úmida, não sei se ela estava descalça ou não, mas isso provocou exatamente um curto-circuito da descarga, levando ela ao chão. Né? O marido, naturalmente despreparado, quando chegou que viu a situação, foi em cima. Na verdade, ele deveria ter ido para o disjuntor da casa e desligar o disjuntor para evitar exatamente que houvesse um aumento ou o crescimento da ocorrência. Né? Então, se você se depara com a situação de uma pessoa que está em contato com a corrente elétrica, a primeira providência é você tirar a corrente elétrica. E a tirada da corrente elétrica é desligando alguma chave, desligando um pau, um cabo de vassoura, para que você possa tirar o fio junto da pessoa, ou você tem que afastar a pessoa do contato elétrico. Mas sem ter contato com ela. Sem ter contato com ela. Esse afastamento é exatamente através de um material isolante ou você desligar a chave geral, que é o mais seguro. Né? É você ir lá no seu disjuntor, desligou a chave, tirou a corrente elétrica e você faz aí justamente o socorro da vítima do acidente. É uma cena terrível, né? Uma cena lamentável. Eu vinha comentando há pouco ali no carro que muitas vezes a pessoa se apavora mediante a situação, ou seja, não tem preparo para isso. Claro. Né? E mediante a situação a pessoa fica desesperada e instintivamente aí você ir para cima, né? Tenta qualquer coisa, né? Porque vê a pessoa agonizando ali e tal. Então, qual é a nossa orientação? É que as pessoas não criem esse tipo de armadilha dentro da sua casa, né? Para justamente... Imagina um varal de arame farpado preso a um fio. Quer dizer, é uma tragédia anunciada, né? Com certeza, e a gente orienta a não utilizar nem as estruturas, os postes da Eletrobras para fazer varal. É verdade, claro. E a gente vê muito isso na periferia, no interior, na zona rural, as pessoas utilizarem os postes da Eletrobras para fazer varal. De repente, pode haver um vazamento de energia no poste desse, normalmente vai energizar todo o varal. É verdade. Não é? Então, existe uma preocupação nossa com relação a isso, de orientar a população, de a gente evitar esse tipo de ocorrência, né? A gente tem uma outra situação, que é uma situação bem característica e que já tem acontecido várias vezes, a questão da cerca elétrica, né? Isso, o pessoal utiliza a energia viva para justamente fazer esse tipo de proteção, né? Você
seja evitar que o marginal invada a casa. A sua casa, você cria uma condição dessa, e de repente você tem uma criança que vai lá, pulou o muro, vai tirar alguma fruta, alguma coisa, e de repente ou esquece de desligar de manhã, o cachorro vem, a família. Exatamente, são essas questões. E a outra questão, isso é uma questão que teve aí já esse mês ali em Marechal Deodoro, né? Um cidadão foi retirar fruta numa árvore, né? Um abacate, né? Um abacate, e a partir daí ele também sofreu uma descarga elétrica. Né? Ele tocou com a vara, uma vara que tinha uma ponta com ferro na ponta dessa vara de madeira, que era para cortar, acho que era uma faca, me parece, que ele amarrou para tentar, nós mostramos aqui até no programa, para tentar cortar o galho do abacate, para que o abacate caísse e ele pegasse. E eu acho que ele acabou, nesse momento, como a árvore estava muito frondosa e os galhos estavam juntos com os fios da rede elétrica, a informação que você tem é que parece que ele tocou nesse fio. E existe também um fator muito, vamos dizer assim, propício, que na hora estava chovendo. Também. Então a chuva, a água, como ela é condutora de energia, consequentemente favoreceu naturalmente a ocorrência. Entendi. Agora, outra coisa interessante que também já aconteceu, e tragédias também de família, um carro parado com 2 filhos dentro do carro, o fio de alta tensão se partiu, bateu no carro, com uma pancada no carro, o carro de metal faz um barulho, aquele barulho característico da energia, né? E o pai, ao sentir esse desespero, os filhos estavam salvos, eles não estavam recebendo descargas elétricas, porque estavam protegidos pelaquela gaiola, que chamam gaiola de Faraday, exatamente. Então, o que acontece? Ele, desesperadamente, para salvar os filhos, que viu o cabo batendo em cima, dançando em cima da capota do carro, né? Ele aí correu para pegar os filhos, e aí ele, logicamente sem nenhuma intenção, acabou morrendo e matando os 2 filhos, porque ele acabou tendo a condução. Foi isso que aconteceu? O condutor, exatamente. Como você tem, vamos dizer assim, o carro, como funciona quando ele é energizado, né? Ele tem os 4 pneus, né? Está isolado da terra, né? E o cabo energizado caiu no teto do carro, energizou o carro, mas não estava em contato com a terra, porque os pneus eram um isolante. Entendi. Tá? Então, o carro estava energizado, estava no mesmo potencial da rede. Né? Quando você, que está no solo, com os pés no solo e as mãos no carro, então você criou um outro caminho para a passagem da energia elétrica. Fez o chamado terra, né? Fez o chamado terra. Então, o que acontece? Você, quando falou no início da entrevista, qual é a definição do choque elétrico? Né? O choque elétrico nada mais é quando você passa a ser um condutor de energia elétrica. Né? Ou seja, ele cria uma diferença de potencial. Eu tenho aqui um potencial elétrico com uma determinada voltagem, mas eu estou aqui na Terra. A partir do momento que eu entro em contato com essa energia, o que acontece? Eu crio uma diferença de potencial e eu passo a ser um condutor, ou seja, a energia vai passar pelo meu corpo até chegar na Terra. Quer dizer, ela quer ser dissipada, Ela quer ser dissipada pela Terra. Por isso que as instalações da Eletrobras, ela é colocada no poste, lá em cima, para que ninguém tenha alcance a ela. Só as pessoas que estão naturalmente autorizadas e capacitadas para utilizar o sistema elétrico. Tem telespectadores perguntando, nós falamos do carro, o que fazer no momento em que você para o carro e percebe que de repente um cabo bateu no seu carro, alguém grita, olha, seu carro está com... O que fazer? Descer? Você pode ter a opção de pedir auxílio de dentro, tá? Você vai abrir a porta do carro e você vai ter que pular do carro com os 2 pés. Com os 2 pés? Com os 2 pés. Você vai ficar em pé em cima do carro e pular do carro com os 2 pés, sem você fazer nenhum contato com o carro. Né? A gente teve um acidente desse parecido com esse há algum tempo atrás, lá em... Entendi. Agora que eu entendi. Você quis dizer o seguinte, eu não podia fazer como a gente sempre faz. Uma perna fica dentro do carro e a outra faz um apoio na terra para sair. Você tem que pular do carro. É muito difícil. É difícil, não é fácil, né? Você tem que pular do carro. Um ônibus de transporte escolar, se eu não me engano, está em Craíbas, eu não lembro mais, nas proximidades de Arapiraca, ele abarroou um poste, né? O cabo tocou no ônibus, ficou em cima do ônibus, né? E o pessoal começou a descer. Nessa época morreram pelo menos 3 ou 4 crianças. Caramba. Exatamente, porque na hora de descer era a hora que fazia o contato. Né? Então, esse momento do carro, a televisão mostrou também um caso no Rio de Janeiro, né? Esse que você falou. Isso. Né? Que o pai foi salvar as crianças e terminou morrendo e matando as crianças. Morreu as 2 crianças, o pai e a sogra, né? Que também tentou tirá-lo. Então, a dica é pular ou esperar o socorro. É melhor ficar dentro do carro. Agora, Jorge, me diga uma coisa,
E nesse momento, se eu tocar no carro, em parte de metade do carro, não tem problema? Você está com uma gaiola de fábrica. É como você estivesse dentro de um avião, de repente cai um raio. O raio não vai atingir o avião. Está protegido, quer dizer, ninguém... Você está protegido. Ali é uma gaiola de fábrica onde você funciona como um sistema no mesmo potencial da rede, no mesmo potencial da energia que está sendo em contato com o carro. Eu só não posso abrir a janela e tocar na lataria externa, é isso? Externa, exatamente. Fazer contato com o carro, com a terra. Você tem que ficar dentro do carro. Enquanto seus pneus resistirem, você está tranquilo. Porque os pneus também podem sentir... começam a aquecer, né? Entendi, pode começar a derreter e aí vai entrar a jante. A jante bateu no carro, aí você vai ser eletrocutado. Caramba, mas que situação, hein? Caramba, eu fiquei imaginando o que aconteceu. E estou imaginando essa cena de pular. Pular, e você, quando pular, tem que sair andando, aqueles passozinhos que a gente conta para marcar a falta e o pênalti, né? Sim. Você vai contar pé a pé, né? Isso, você não pode abrir muito a passada, porque você tem ali um campo elétrico. E se você criar uma passada dentro desse campo elétrico, você pode sofrer também uma descarga por tensão de passo. Como é que é isso? Na tensão de passo você cria um potencial em um pé, um potencial no outro pé. Então cria-se uma diferença de potencial dentro do campo elétrico. Então o ideal seria, então, por exemplo, desci do carro, que eu conseguisse pular, por exemplo, assim? Assim? Não é pulando, é arrastando. Entendi. Arrastando. Não levantando o pé, mantendo o pé no chão. Se eu levantar o pé, eu recebo. É melhor ficar dentro do carro mesmo esperando. Mas dá a dica aí também. A dica para poder. Com certeza. Muito bem, interessantíssimas essas dicas aí de eletricidade. A questão das cercas elétricas, por exemplo. Como é que é? Porque as pessoas não entendem, que a gente vê lá, cuidado, afaste-se, equipamentos de alta tensão, perigoso, pode matar, danger e tal, enfim. Como é que funciona a cerca elétrica? Porque ela chega a 3.000 volts, parece, mas as pessoas que acabam tendo contato com ela não morrem. Por quê? Porque a cerca elétrica ela tem uma central, né? Nessa central ela recebe a energia elétrica e ela transforma a energia elétrica em energia pulsante, ou seja, você tem a energia elétrica com uma frequência de 60 Hz. Então você pega essa energia, aumenta essa frequência e quando você toca na rede, ela não te segura. Ela repulsa. Então é uma energia repulsante. Então, mas é porque ela está dando os picos. Entendi. Ela não vai mais para 60, não é contínua. Ela vai para 3.000 Hz, 4.000 Hz. É um empurrão, um coice violento. Entendi. Agora, muitas pessoas falam, então, telespectadores perguntando, dizendo que a energia puxa a pessoa. Isso, até onde é verdade, até onde é mito isso. E puxa a pessoa, ou é porque quando você recebe a descarga elétrica, você contrai os músculos e por isso você acaba se fechando com o cabo? É exatamente nesse ponto aí que você está falando. Não existe atração, existe contração. Como existe contração muscular, né, e o corpo se contrai, aí lá no interior o Matheus ele engoliu a língua. Mas na verdade, como a língua é um músculo, né, e com a contração muscular ela fica flácida e desce. Entendi. Quando ela desce, ela obstrói a passagem do ar. Entendi. Então ela provoca a asfixia do acidentado. Tá? Então o primeiro passo para o socorro do acidentado, após o choque elétrico, desligou a energia, justamente abrir as vias aéreas para fazer com que a pessoa volte a respirar, porque ela pode até ter salva do choque elétrico, mas pode morrer asfixiada com a própria língua, né? Entendi. Então, num socorro, o que fazer? O senhor já disse, desligar imediatamente primeiro o que está causando a energia elétrica. E depois, alguns falam, estão perguntando se a vítima fica energizada. Não. Depois que você tirar a vítima do contato elétrico, depois que você retirar o contato elétrico, você pode fazer todo tipo de atendimento, tá? Porque o maior problema da vítima no choque elétrico, somente se ele estiver em altura, é a queda. Às vezes a queda mata mais que o choque. É verdade, Não é? Mas se a vítima está no solo, não é? Procurar abrir as vias aéreas se ela não estiver respirando, não é? Se não tiver o coração batendo, também procurar fazer uma massagem cardíaca. Né? Mas isso precisa de preparação. E essa preparação, você sabe que na hora do acidente, muitas vezes as pessoas se apavoram e esquecem tudo que aprenderam no treinamento de primeiro socorro. Volta ao instinto, né? Volta ao instinto. É verdade. Doutor Jorge, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tivemos muitas dúvidas aqui. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa que seja importante? Acho que nós falamos tudo, né? Pelo menos os corriqueiros, né? Do dia a dia, enfim, né? De como saber. O que é o neutro? Um telespectador está perguntando. O que é o que fala? Eu vejo o eletricista mexendo sem desligar
ligar a corrente elétrica e ele mexe tranquilamente. E eu vejo que ele não leva choque, e quando eu vou, eu levo. O neutro que a gente chama é o seguinte, toda a energia produzida, né, através das usinas, o retorno da energia sempre é para a Terra. Então o neutro é o seguinte, você utilizou a energia passou pela lâmpada, você utilizou e o resíduo vai para o neutro. Entendi. Tá? Então você utilizou aquela força, utilizou aquela energia, seja na lâmpada, seja na sua máquina, seja na sua TV, seja em qualquer equipamento elétrico, você utiliza a energia, mas ela tem que ter o retorno para a Terra, porque ela é retirada da Terra. Entendi. O neutro não dá choque. O neutro não é para dar choque. Não é para dar choque. Tem gente que a gente faz, tem alguns que fazem instalações que o neutro dá choque, chuveiro dá choque. Não é para dar choque. O que o chuveiro dá choque, por exemplo, na torneira? É a água que é condutora, está energizado a parte de cima? Olha, Wilson, na verdade o chuveiro sempre é a falta de um aterramento ou de um aterramento mal feito. Né? Toda instalação elétrica, residencial, seja ela qual for, ela precisa ter um sistema de aterramento, ou seja, um sistema independente do neutro. É um aterramento independente do neutro. Né? Eu tenho aqui uma geladeira, né? Mas a carcaça dela precisa estar aterrada a um aterramento independente, que não seja o neutro. Porque se houver um vazamento elétrico na geladeira, no motor da geladeira, no relé da geladeira, que passar para a carcaça da geladeira, isso vai ser dissipado pelo aterramento. A pessoa não vai levar o choque. A mesma coisa acontece com o chuveiro, né? Tem muita gente que bate um prego na parede, pega um pedaço de fio, amarra lá no chuveiro e faz um aterramento. Na verdade, isso não é um aterramento. É pior ainda, isso, né? Isso é uma enganação. Isso não é um aterramento. Isso é uma enganação, né? Exatamente. Pega aquele fiozinho, não, isso aqui é só para colocar dentro da parede, que aí para a terra. Em qualquer lugar que tiver, tá bom, né? Esses eletricistas não são fáceis, né? Muito bem. Os que se dizem, né? Bom, Jorge Rocha, gerente de segurança da Eletrobras, mais uma vez, muito obrigado. Você é muito simpático, muito inteligente, gostei da sua entrevista, viu? Recebo o carinho dos nossos telespectadores, feliz com as suas informações, a gente fica muito feliz. Em nome da Eletrobras aqui, eu quero agradecer o espaço que você está cedendo para nós, a gente trazer isso aqui e se colocar à disposição, seja através do nosso telefone, né, 0800 0820196, ou através do nosso site aí, eletrobrasalagoas.com. Muito bem, muito bom, muito bem. Gostei muito. A entrevista muito boa, muito solta, muito energética, no bom sentido. Então, Jorge, muito obrigado. Um bom dia. Foi um prazer, viu, falar com o senhor sobre isso. E recebo o carinho. Foi muito bom a gente receber esse feedback, por exemplo, dos nossos telespectadores, felizes com essa sua maneira, né? Eu sei que até você se emociona porque a gente continua dizendo, e isso acontece muito aqui com vários entrevistados nossos, quando as pessoas que vêm para cá fazem as coisas com amor. E a gente percebe que você ama o que faz. E por isso que você flui isso com muita alegria, com muita satisfação, dando aí uma explicação muito fácil do telespectador entender. É por isso que eles acabam aplaudindo. E eu fico feliz, eu também aplaudo. Tá bom? Obrigado. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Sucesso sempre. Obrigado. E sempre que precisar, o espaço está à sua disposição também, viu? Obrigado. Meu querido Jorge Rocha, gerente de segurança da Eletrobras. Muito boa a entrevista.